E aí, galera, mais um podcast aqui pra vocês, feito com muito carinho e hoje o convidado também, como sempre, muito especial, Thiago Garcia, o cara que foi meu professor em publicidade. E a gente vai conversar um pouco sobre o mercado, sobre mudança de cultura, sobre mudança também de pensamento e de atitude de agência de comunicação e tudo mais. Isso, de um tempo para cá, tem mudado muito e ele com certeza é uma referência para falar sobre o assunto porque ele viveu essa transição. E além disso, o cara é professor na universidade, ele fala sobre comunicação com propriedade, porque além de professor teórico, ele também é um gestor, ele é um empreendedor, ele trabalha também com comunicação, e então ele tem muita coisa, muito valor para trazer para a gente, e eu estou ansioso para conversar com ele sobre isso. Vamos lá. Thiago, obrigado por ter aceitado o convite, brother, é uma honra. Você que foi meu professor, continua sendo, né? Acho que professor não é uma profissão que acaba ou que você é só por um momento. Acho que você sempre vai ser meu professor. É um vínculo. É um vínculo. E obrigado de verdade por ter aceitado. Eu que agradeço. E eu já queria pegar esse gancho, que você se apresentasse um pouco aí para quem talvez não te conheça. Eu acho que muita gente do mercado de publicidade ou da academia já te conheça, mas vale a pena se explicar ou se apresentar para esses 2% aí que não te conhecem ainda. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O espaço muito importante. Na verdade, eu sou um eterno apaixonado por publicidade, que desde criança já se imaginava, eu brincava de fazer publicidade. Eu nunca vi uma criança que minha mãe falava, você pegava os seus comandos em ação, Playmobil, e fazia publicidade, fazia propaganda de alguma coisa. Então eu sempre fui muito apaixonado. Porém, eu fiz jornalismo, mas é aquela coisa, a paixão ela sempre te move. Então, de alguma maneira, eu entrei já para trabalhar numa televisão, que era o sonho de todos os alunos do primeiro, eu entrei no segundo semestre, comecei a trabalhar na afiliada, na época era Cabugi, mas lá dentro eu já fui para a área de marketing, né? Eu fui me empurrando, a vida foi me empurrando, não teve jeito. E lá foi onde eu conheci, de fato, os processos, né? As ferramentas, não só a propaganda, mas eventos, assessoria, e aí eu me encantei de vez, né? Isso foi no primeiro semestre de universidade, eu fazia jornalismo, mas ali eu já me direcionei, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. E lá da TV eu já fui para uma agência, né, comecei a estagiar numa agência, era estagiário, cheguei a diretor de criação, pronto, aí minha vida tomou o rumo de se trabalhar com publicidade mesmo na prática. E no meio do caminho me tornei professor. Né? Comecei a dar aula, isso eu fiz agora 11 anos de docência e foi outra área que me apaixonei. Né? Não tem como você não se apaixonar pelo conhecimento e uma coisa que até então eu achava que nunca eu ia ter esse perfil de entrar em sala de aula, de falar para um grupo de pessoas, mas comecei a me dar bem, né, e fui desenvolvendo e hoje também sou totalmente realizado com isso. Que foda. Você tem uma particularidade que me encanta muito, que é a capacidade até, digamos, híbrida de estar no mercado em vários eixos, né? Você está no mercado mesmo, você tem uma empresa, você pode até falar um pouco sobre isso, sobre o processo, sobre o seu trabalho, mas você também está na academia. E aí eu acho que você deve lidar muito com a ansiedade do aluno em ingressar no mercado de trabalho ou abrir sua própria agência. E você também vê o lado do cliente, você se vê também como empreendedor, como é que é para você esse turbilhão de conhecimento, de informação. Eu sempre fui muito curioso, né? Acho que foi isso também que me moveu muito no mercado. Essa minha dinâmica dentro do mercado aconteceu muito por causa da minha curiosidade. E por eu nunca fui satisfeito com as posições que eu assumi. Eu sempre ficava curioso, o que está acontecendo aqui do meu lado? Então, assim, eu não era satisfeito em ser um estagiário, fui contratado, não era satisfeito em ser na época eu comecei como diretor de arte, eu queria aprender a escrever. Né? As pessoas falavam, não, diretor de arte é só computador e arte, não, eu quero escrever também. Saquei. E aí, não satisfeito, me tornei um diretor de criação, porque eu queria entender a dinâmica da equipe. Comecei a trabalhar com atendimento criativo, que era o diretor de criação que ia para a rua conversar com o cliente. Então, essa dinâmica que eu comecei a ter, o meu perfil, né, começou a ter, eu fui entendendo muitas coisas, né, do mercado. E tive o grande privilégio de estar na academia ao mesmo tempo que eu estava no mercado, né, que é o que acontece até hoje. E isso me deu uma capacidade também privilegiada de entender melhor todas as pontas, todos os pontos de contato, o aluno, o profissional, o sênior, o que está começando agora, o empresário, o gestor de verdade, o empreendedor. Então, esse universo eu comecei a entender um pouco, tentar entender um pouco mais, porque todo dia a gente está aprendendo, mas me deu essa capacidade de uma percepção um pouco mais apurada, né?
que a curiosidade, ela tem que fazer isso com a gente. Ela, na verdade, ela funciona para você ter uma percepção mais apurada. E isso eu comecei a colocar em prática. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu comecei a empreender, eu comecei a cuidar de projetos, ou propor projetos de uma maneira mais abrangente no conhecimento. Então, a curiosidade me levou ao entendimento de uma dinâmica maior e isso, o próprio entendimento me levou a outras dinâmicas e virou um turbilhão, né? Virou um furacão. Minha vida chegou um momento que, aí é o que eu sempre falo hoje em dia, né? A curiosidade também ela tem um lado de você ficar sedento por conhecimento, por Vicia essa merda, hein? E chega uma hora que você começa a sofrer de ansiedade. O que eu faço com tudo isso que eu estou sabendo, né? Para onde eu vou? E aí, dentro da sua colocação, eu vejo muito isso no jovem hoje. O jovem não sabe o que fazer com tanta informação. Justamente por nascer ou ser, digamos, aquilo que se diz, né, o nativo digital. Isso. E tipo, é muita informação. Isso, é muita informação e ele, por ser um nativo digital, isso é natural para ele, né? Ele absorve quase que por osmose as coisas, é muito automático. Então hoje, eu acho que o grande desafio que eu encontro em sala de aula ou com alguém que eu trago para trabalhar comigo é controlar o foco. Para onde você vai? O que você quer? É uma coisa que até isso as pessoas meio que deixaram muito raso ou enfraqueceram o conceito, que fala-se muito em propósito. Encontre seu propósito, encontre seu propósito. Mas o encontrar o seu propósito hoje está sendo vendido como um discurso de palestra e no final ninguém cuida muito bem dessa coisa do propósito. E às vezes nem explica como de fato Nem explica encontrar. como, exatamente. Porque realmente isso é muito bonito de se ouvir, é aquele lance do motivacional, mas como chegar realmente a encontrar um propósito. E só te perguntar uma coisa que você falou é uma âncora assim muito foda. Você falou que quando você começou, você queria ser diretor de arte, mas você também queria aprender a escrever. E a galera meio que bloqueava porque o diretor de arte tinha que fazer isso. E hoje a gente vive numa época que talvez não é distante da sua, mas num tempo em que saber só uma coisa ou ter um ofício só não é o suficiente. Você tem... Isso. Perfeito. Tipo assim, naquela época você já queria isso. Fazer não é fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas dominar várias áreas. Isso. E como é que é hoje você lidar com digamos assim, porra, lá atrás eu já queria ser assim, hoje eu vejo a galera sendo assim, isso é muito natural pra eles. Como é que é pra você? Isso é bem interessante, porque a cultura do mercado publicitário sempre foi departamentalizada. Eu sou atendimento, eu saio na rua para atender. Eu sou redator, eu sento na cadeira no computador para escrever. Eu sou diretor de arte, eu sou a pessoa que vai mexer com os programas gráficos e emprestar a minha sensibilidade para a publicidade. E outros departamentos sempre foi assim. E era hierárquico esses ou não? Sempre foi muito horizontal. Horizontal, mas era departamento. Sempre foi... O processo publicitário é muito complexo, mas ele sempre foi muito separado. Tanto que na minha época... Quando eu falo minha época, é anos 90 e começo do início da era 2000. Uma agência legal, à frente do seu tempo, era a agência onde todos os departamentos eram juntos. Era aquela imagem romântica do galpão, onde todo mundo trabalhava junto. Porque isso era ser legal, mas existia a barreira do departamento. E hoje eu vejo muitas pessoas, ou alunos, ou quem está entrando no mercado, reclamar que o mercado exige que você escreva, que você entenda de arte. E eu sempre falo a mesma coisa, olha, isso foi um processo natural, e será um processo natural, do desenvolvimento do ser humano. Quando a gente traz para o contexto da comunicação, eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que eu falo muito em sala de aula, eu estou falando atualmente, a linguagem visual. Nós somos condicionados desde crianças sabemos escrever e ler. Então, assim, para ser um cidadão, para ser alguém, você tem que ler e escrever. E esquecem de falar da linguagem visual. As pessoas são muito marginalizadas, né? Não, esse aqui é artista. E vira uma coisa infantilizada quando se trata do... Ou marginalizado mesmo. Esse aqui tem facilidade com o visual, com as artes, então ele é diferente. Isso gerou um problema muito sério, muito grave hoje, porque as pessoas acham que quem é criativo é diferente dos demais, quando todo mundo deveria ser criativo, ou se considerar criativo, né? E hoje, o desenvolvimento da sociedade levou a uma coisa que já era natural, que a gente precisa dominar a linguagem verbal, escrita e a linguagem visual. Sim. Né? Não é à toa hoje que o audiovisual nas plataformas e do lado aqui da produção é uma área extremamente rica
e com potencial de crescimento. E é o que faz hoje, por exemplo, eu sempre falo aqui na Mostarda que nós vivemos a era do visual. Porque imagina, a gente está hoje num feed que tem 1 bilhão de coisas sendo postadas todos os dias, a cada minuto, e a única forma de você realmente conseguir parar a atenção de alguém é tendo um bom criativo. Porque assim, o texto acaba sendo o rodapé daquela imagem, então você tem que ter essa capacidade visual que muitas das vezes é marginalizada. E aí é o problema que a gente acaba enfrentando por, desde pequeno, ser meio que jogado para escanteio essa habilidade do desenhar. E uma coisa que você falou, cara, que eu achei muito foda e é muito massa conversar porque coisas vão surgir na cabeça. Que é uma profissão hoje que é super comum, é quase commodity das agências, é o social media. Que é o cara que faz a arte, é o cara que faz o texto, é o cara que vai lá, tira foto, é o cara que faz praticamente tudo, que muitas das vezes é tido como faz tudo, ou agência, mas isso é fruto dessa revolução, do que está acontecendo. O social media eu considero o contador de história moderno. Né? Por quê? Se a gente voltar lá atrás, falar aquele lance de contar uma história ao redor de uma fogueira, os mais velhos contando para os mais novos e usar muita imaginação. Ali foi quando nasceu de verdade a técnica do storytelling, ela foi se desenvolvendo, lógico, ela hoje é bem mais sofisticada, o cinema usa, a televisão usa, mas aí quando a gente começou essa era digital e da informação, né, e hoje a gente está vivendo pós-digital já, o social media passou a ser a pessoa que transmite essas histórias nas redes, propaga isso. E para fazer isso, a gente começou a entender os profissionais, as agências, que tinha que ser um processo rápido. Então não poderia depender de um fotógrafo que tira a foto, manda para a agência, aí um redator pega essa arte, pensa no conceito, o diretor de arte enquadra em algum espaço de arte, aí passa para outra pessoa que vai colocar na rede. A gente está falando de uma sociedade extremamente conectada. Então o social media ele passou a ter que ter essa habilidade do entendimento e do fazer do todo. Né? Então ele é muito mais ágil, ele já tira foto, ele já saca aquele momento, ele já tem um conceito daquilo, ele já escreve sobre aquilo, é ele contando uma história. Então, e a gente que está na ponta de receber as coisas das redes sociais, a gente quer a história. Então não tem mais como o processo ser muito complexo. E é interessante isso, no meu caso eu aprendi isso na prática, porque eu achava que dava para manter essa coisa sequenciada. Então a gente às vezes inchava a agência colocando um fotógrafo, um diretor de arte, um redator, um social media, um cara de inteligência, quando você via, era uma equipe gigante para contar uma história. E o mercado hoje não dá mais para fazer isso. E pegando esse gancho de desafio, eu queria ouvir um pouco sobre o seu lado, a sua visão. Porque, vamos lá, é muito comum ainda hoje ver agências ou produtoras produzindo conteúdos, mas não produzindo conteúdo de forma nativa para o digital. O que eu quero dizer? Pense-se numa ideia, num conceito, numa arte, e aquela arte ela é replicada no Instagram, no Facebook, a mesma coisa, só mudando talvez uma proporção da imagem, e às vezes a mesma arte que vai para o outdoor, que vai para o BuzzDog. Sendo que a necessidade hoje, eu queria ver se você que tem uma visão muito mais macro que a minha, se tá no caminho ou não, que cada rede social é um ecossistema praticamente particular, individual. Óbvio que eles estão dentro do digital, né? Mas é como se o Instagram ele funcionasse de um jeito, tivesse uma personalidade. Aí o TikTok, que é uma rede social super recente, tem um jeito, o YouTube tem outro jeito, o Facebook tem outro jeito, que na verdade são públicos, né? Mentalidade diferente. Então como é que é esse desafio de produzir praticamente uma ideia para cada rede social, ou você tem como globalizar tudo? Como é que você acha que funciona? Eu continuo na comparação da história bem contada, né? Quando você conta uma história, em diversos momentos, para pessoas diferentes, você se adapta. Quando eu conto uma história para uma criança, é diferente quando eu conto para um adulto. Quando eu conto a história usando um recurso ou sabendo que eu tenho um recurso, eu uso aquele recurso. Mas é a mesma história. É a mesma história. Então eu tenho que entender aquele contexto da história, de como eu estou contando a história. Porém, aí a gente entra numa barreira que o mercado criou para ele mesmo, né? O mercado tentou tornar isso prático, ao mesmo tempo rápido, né? Então, até ele encontrar esse jeito, a gente foi errando, foi acertando, né? Mas existem pessoas que têm medo desse acerto, desse erro e mantêm fórmulas velhas. Qual é a fórmula velha que hoje eu falo? Isso é um erro, né?
É a fórmula que a gente fazia na publicidade dos anos 80, 90, que era você pegar a mesma mensagem, não adaptá-la. Né? Os recursos era muito caro você fazer um filme, era muito caro você fazer um outdoor, então você tentava tornar esse custo e otimizar tudo isso, então no final você via as mesmas coisas. Né? Naquele tempo até poderia fazer um sentido porque a gente tinha menos plataformas, a gente tinha menos canais. Era rádio, televisão e mídia exterior. Eram 3 canais que eu tinha. Então dava para trabalhar com essa transposição mais simples, né? Só que hoje não dá mais porque eu tenho a diversidade de perfis, a diversidade de plataformas, a diversidade de meios e multimeios. Eu não posso mais pensar assim. Porque senão eu vou comprometer a minha história. A história não tem como você contar uma mesma história do mesmo jeito em todas essas plataformas. Porque são públicos diferentes. Porque são públicos, perfis, hábitos, comportamentos, tudo é muito diferente. E se você for dividir cada vez mais, parece até uma infinidade de coisas. Por exemplo, não é só mais o público, mas é a mentalidade daquele público naquele horário. Então, tipo, o que aquela pessoa daquela plataforma, às 7 horas da manhã, está disposta a consumir de conteúdo, que é diferente do final do dia. Então, no final do dia ela está mais cansada, ela quer realmente pegar um conteúdo mais denso, ela quer relaxar, quer entreter. Isso. Cara, é muita coisa. Eu tenho, assim, uma sequência de perguntas que eu vou fazendo aqui e a gente vai conversando. Que é sobre justamente isso. Essa questão de que hoje a rede social ela passa a ser um escape de entretenimento pra gente, que a gente via antigamente só no cinema, só na revista. E hoje a rede social desburocratizou essa questão do entretenimento. É possível hoje uma empresa, por mais que seja tradicional, ela entreter e vender ao mesmo tempo o serviço dela? Você acha que é possível ela se adaptar ou ela tem que se adaptar a essa realidade? Eu acho que as duas respostas são sim, né? É possível e ela tem que fazer isso. Cada vez mais a gente quer boas histórias, a gente quer estar dentro de uma história, a gente quer fazer... Aí que vem outro segredo hoje, né? Você não é mais o passivo que assiste a história. Você quer participar, você quer opinar, você quer ajudar até criar, você quer co-criar as coisas, né? Então, quem não entende isso vai ter uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Né? Porque a gente parte sempre... A premissa é o relacionamento. Né? As marcas, as coisas, as pessoas precisam criar esses vínculos de relacionamento. Mesmo que seja para vender alguma coisa, mesmo que seja para existir, mas precisa de um relacionamento. Tem que passar por isso primeiro. Tem que passar por isso. E aí, o relacionamento é o contar da história. É eu contar minha história para você, é você contar para mim e a gente interagir, né? Interação, né? O que sai disso que é muito rico. Né? Porque eu aprendo, você aprende, outras pessoas aprendem com as nossas histórias. Então, não entender isso é não querer evoluir numa evolução que está aí batendo na porta já há muito tempo. Entendi. Né? Então, o grande problema hoje é que as empresas elas não estão entendendo os contextos, os vários contextos. Né? Porque aí também vem outra questão importante de debater, a diversidade de contextos. Antes ainda era o contar história, sempre foi, mas antes eu contava a história dentro de um tom mais conservador. Né? Então era uma história que mudava pouco. Hoje é extremamente... Eu uso o termo progressista. Né? Não é mais a minha crença, mas é um dado, é uma realidade que eu preciso entender e compreender. Então é muito difícil quem fica parado diante disso. E você vê como a publicidade ela tem se refinado por causa disso também. Porque quando você diz que o outro pode e ele vai opinar, não é só por uma questão de que ele pode, é porque ele sente-se no dever de opinar. Por exemplo, apareceu recentemente, ano passado, uma marca que eu não lembro agora, ainda bem, mas ela fez uma publicidade meio que se aproveitando do contexto LGBT e se aproveitando do contexto da negritude no Brasil. Só que ficou claro que ele estava fazendo isso, só que ela achou que ela ia bombar. Que ela meio que vou surfar na onda, só que foi o contrário. A galera pegou e viu que era apenas uma marca que na publicidade se vendia como defensora de causas, mas no dia a dia, nas lojas e no produto, não era o que ela vendia. Então a galera tá muito afiada. A gente tem observado muito esse tipo de coisa, é o que a gente chama de marca que tem discurso, mas não pratica o que ela coloca no discurso, né? Geralmente, na maioria das vezes,
acontece porque a marca não entendeu. Ela apenas tentou colocar ali, comunicar uma coisa, mas ela não entendia o contexto de verdade. É por isso que estão surgindo figuras importantes hoje na publicidade, que são pessoas mais voltadas para o conhecimento da antropologia, da sociologia, da psicologia. Então, o refinar que você fala da publicidade é justamente a publicidade compreender melhor as pessoas. Mais consciente, né? Mais consciente. Não focada só na venda, no compre batom, né? Aquela coisa. Exato. E a gente tem a dificuldade porque isso exige a transformação. E as pessoas, as agências, quem está no universo, no ecossistema ali de publicidade, tem essa dificuldade, né? E eu já ouvi gente falando, porra, é mais difícil agora fazer publicidade, porque qualquer merda que você fala, qualquer coisa que você fala, você vai ser julgado. Não é ser julgado, é porque as pessoas agora podem opinar. Não se, né, tipo assim, não é que antes você não machucava as pessoas, é que antes na TV não tinha como eu dizer que aquilo tá me ofendendo. Porque eu tô, da forma passiva, assistindo aquela publicidade, vendo aquela mulher quase nua vendendo uma cerveja. Você acha que as mulheres não se ofendiam antes? Elas continuam se ofendendo hoje, só que agora elas têm uma oportunidade de falar, ei, isso aí não me representa. E as marcas, a própria escola tem mudado muito a publicidade dela por causa desse posicionamento das pessoas. Exato. E ela tem percebido isso. Isso é bacana. Você tocou num ponto importante. A publicidade, ela sempre foi muito autoritária, porque os meios, eles tinham só uma via. Então, o que você podia fazer quando você sentava em frente a uma televisão e via uma propaganda? Você só podia ver, nada mais. Você podia conversar com alguém que estava do seu lado ou repassar isso depois, mas ainda era um espaço de tempo que você esquecia, né? Agora você está com a TV e a tela na mão aqui, as duas telas, né? Viu, tweetou, foi para a rede social, comentou, é muito rápido. Então você gerou essa via múltipla, né? Então é impossível você ficar calado, né? O aumento das vozes, da possibilidade de vozes do consumidor traz essa necessidade de você compreender esse contexto. E o interessante também, ainda nesse contexto digital, é que tipo as marcas param de competir só entre elas e começam a competir a nossa atenção com a gente mesmo. Tipo, o meu feed talvez é mais relevante para você do que da Coca-Cola, da Pepsi. Então ela briga, querendo ou não, ela tem que injetar grana para ela conseguir aparecer primeiro para você do que eu, porque você interage muito mais comigo, daí nasce novos mercados, novas oportunidades como os influenciadores, como micro e como nano influenciadores, são pessoas que têm uma quantidade de seguidores mínima, mas têm um poder de opinar, um poder de fazer as pessoas acreditarem nela. E é muito interessante, cara. Tudo isso dele, talvez, não vou dizer que é fruto só do digital, mas o digital tem contribuído muito para isso. Eu tenho falado muito isso quando eu dou aula em pós-graduação de comunicação digital, de inovação, criatividade e inovação. Eu falo, ó, a força do micro e do nano influenciador hoje é uma coisa absurda. Isso deve entrar na estratégia digital de uma marca. Ela precisa pensar, olhar para eles, né? Porque a gente está vivendo agora micromomentos, né? Durante a nossa jornada de vida, são vários micromomentos. E dentro de um micromomento, eu influencio uma pessoa. A pessoa comum influencia a outra pessoa comum. Então não dá mais para a gente, estrategicamente falando, ficar pensando aquele ser de 1 milhão de seguidores ou aquele ser que aparece globalmente. Não é só ele mais. E ele às vezes não tem a capacidade que eu tenho de entender e falar com o meu semelhante aqui do meu lado. Então tem essa questão do micro-influenciador e do nano que estão sendo muito olhados hoje estrategicamente pelas marcas. O Thiago até falou que quando a gente vai fazer às vezes alguma campanha política ou alguma campanha para o Instagram que vai atingir um público mais velho, ele pergunta para a mãe dele, que para ele fala, é minha influenciadora, o que ela consome, o que ela acha, porque ela tem um poder de opinar muito maior do que um publicitário, do que uma pessoa. E Thiago, pegando aí um gancho ladeira abaixo aí já para fechar nossa conversa, eu queria que você falasse sobre essa questão que a gente estava conversando antes das câmeras estarem ligadas, que é do modelo não, mas da personalidade do aluno, do perfil do aluno hoje, que é diferente de talvez há 5, 6 anos atrás que se formava. Como é que é hoje essa mentalidade dessa molecada aí? Eu gosto de falar que o perfil do aluno hoje é o perfil da pessoa empoderada. Então, ele tem o poder hoje de escolher ou ele tem essa noção de que ele pode escolher o que ele quer fazer da vida, né? Isso faz parte de uma extremamente recente, né, de um modelo de mundo, né, que a gente está vivendo
onde você tem mais oportunidades de empreender, você tem mais áreas, a própria publicidade ela tem outras sub-áreas, aumentou muito a oportunidade. Então o aluno ele já chega com essa consciência. Só que ao mesmo tempo isso pode atrapalhar, porque ele perde o foco. Saquei. Fala, pô, mas o que eu posso fazer nesse universo de coisas e nesse universo de possibilidades que vai ser legal para mim, né? E aí eu sempre entro com um trabalho que é bem de psicologia mesmo, né? Primeiro um trabalho de empatia, de me colocar no lugar dele, né? Eu mais velho, fala, pô, se eu tivesse a idade dessa pessoa, eu estaria perdido também, o que eu pensaria, né? E depois um pouco de psicologia, que é aquela conversa de falar, descubra o que você quer. Né? Nem que você tenha que experimentar, nem que você tenha que errar, nem que você tenha que apanhar. Hoje o perfil, aí não é só na publicidade, na comunicação. O perfil profissional de alguém tem que ser recheado de resiliência. Ele vai ter mais dificuldade, ele vai sofrer mais, tem mais gente competindo com ele vai errar mais, ele vai ter mais dificuldade no ambiente de trabalho, muito mais do que antigamente, do que um tempo atrás. Porém, ele tem que entender que isso é um dado de realidade que ele tem que passar, ele tem que encarar. Ele vai ter que ter Isso vai fortalecer ele. Isso vai ser bom, isso vai fazer parte do crescimento dele. O que ele não consegue, e é isso que confunde hoje muito a cabeça do aluno, das pessoas, geralmente eles querem os atalhos. Ele já quer encontrar o que vai ficar rico, ele já quer encontrar o que... existe aí um conceito super errado, né? Que empreender é ter alguma coisa, ganhar dinheiro sendo dono de alguma coisa. Não, empreender é muito difícil. Porque eu também não sou daquela opinião que empreendedor é aquele que trabalha 24 horas, que não dorme, não. O workaholic para mim não é o bom empreendedor. Não, e empreendedor é quem sabe o que quer e sabe fazer o que se propõe. Embora ele tenha uma limitação de tempo, ele tem que saber, ele tem que se entender. E é o sacrifício que qualquer pessoa vai, eu até costumo dizer, é muito sexy hoje, né? O conceito de empreendedorismo, é que você está falando. Eu vou montar uma startup, eu vou montar um aplicativo que vai gerar bilhões, que vai virar um unicórnio no Brasil, mas é o atalho que a galera quer trilhar, que é o caminho inverso do empreendedor raiz. É o conceito, né, de trabalhar duro, de forma paciente, errar, perder, recomeçar. Exato. Se você parar pra... Não, mas Steve Jobs com 20... sempre tem essas histórias. Steve Jobs com 21 anos já era dono da Apple, Bill Gates, não sei o quê. Cara, não se baseia por eles. Não é nossa realidade. E Steve Jobs, por mais que tenha começado cedo e ficou famoso cedo, ele quebrou muito cedo também. Então ele foi expulso da própria empresa. Bill Gates passou por muitas dificuldades que talvez a gente não estivesse disposto a passar. Então não é bom pegar esses ganchos, essas histórias e basear naquilo que a gente, digamos assim, fantasia até na universidade ou fora dela também. E cara, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo valor, pelo conhecimento que você trouxe. É sempre bom conversar e uma dica que eu dou assim até para nova geração: insiste, para esse cara na universidade, conversa com ele 5 minutos, 10 minutos, pergunta para ele o que ele pode contribuir, porque são pessoas como o Thiago que vai te dar um caminho muito melhor. Não estou falando que ele é o Messias, que vai te mostrar o caminho das pedras, mas poder ouvir pessoas que tiveram outras experiências é muito, muito, muito valioso. E assim, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar. Eu acho que isso sempre foi um ponto positivo meu. Eu sempre sou muito aberto com o aluno, né? Quer conversar sobre mercado, às vezes os alunos de outro curso, que eu não dou aula, pô, Thiago, eu posso conversar com você? O pessoal vai muito na agência escola para conversar. Eu acho que isso é o que faz bem pra gente. E você deve aprender pra porra também. E aí eu acabo aprendendo muita coisa. E às vezes, numa conversa dessa, eu mais aprendo do que a pessoa. E no final eu saio da conversa, pô, você me deu uma aula aqui, não eu, como você estava procurando, né? Isso faz parte do aprendizado. Eu acho que as pessoas têm que ter essa percepção, essa humildade. Ninguém é dono da verdade, ninguém é o cara, ninguém tem a opinião absoluta, né? É uma troca, sempre é uma troca. É muito legal quando a gente tem uma oportunidade, um podcast, quando a gente tem uma oportunidade em sala de aula, numa palestra, de trocar esse tipo de informação, né? Então, assim, eu agradeço demais, assim, foi uma honra conversar com vocês e espero conversar outras vezes e passar compartilhar mais coisas com vocês. Vamos que vamos. Obrigado, viu, mano? Show. Obrigado, valeu.